você. Esse foi o peso que ele carregou. O peso que ele carregou não foi a cruz de madeira, irmãos. Se bem que ela fosse pesada, mas mais pesada eram aqueles que iam em cima dela. Que iam em cima dela, era eu e você e todo mundo. Sobre si carregou a minha dor e a de todo mundo. Veja o peso que Jesus levava sobre ele. Como não amar um Deus assim? Uma pessoa que não voltou a cara e que disse assim: não, eu vou carregar o teu peso porque eu te amo e eu quero que tu sejas uma pessoa feliz. O propósito de Deus sempre foi, desde o princípio da criação, foi preparar todas as condições para que o homem fosse feliz. E o homem estragou tudo. Mas Jesus veio para quê? Para dar oportunidade ao homem para poder ser feliz, porque esse é o projeto de Deus para ele. E então depois diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E depois, e ela desabou. Qual foi o resultado? Foi a tragédia. Mas não é que ele conseguiu edificar a casa primeiro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se fosse para um programa de televisão, as antenas de televisão estavam todas viradas para o homem que edificou a casa mais rápida, que ele é que era o mais sábio, para já. Poupou no tempo. Segundo, poupou no material. Parece sabedoria, ele não é. E teve resultados imediatos. Epá, este é o caminho certo. E é isto que muitas pessoas são levadas a pensar. Mas esse é o caminho mais errado que existe. Você nunca aprendeu que a melhor forma de crescer é crescer para baixo primeiro. Primeiro é crescer para baixo. Quantas vezes nós na nossa vida, isto parece que é contra a fé, não é? Mas quantas vezes para nós na nossa vida temos que dar um passo atrás para dar 2 passos para a frente? E isto não é divino? Isto é mais que divino, irmãos. Isto é sábio. Isto é sabedoria. Isto é sabedoria, irmãos. Isto é fé, irmãos. Isto é a verdadeira fé. E Deus põe-nos à prova, permitindo que alguma coisa venha à nossa vida para nos fazer crescer, para nós aprendermos a depender dEle. Dele. Olha, aí não vejo alforjes, nem alparcas, nem vejo 2 túnicas, porque quem vos manda sou eu é que sou responsável por vocês. Digno é o obreiro do seu salário, disse Deus. Ele providenciará. Você já viu o consolo do nosso coração quando nós temos essa certeza dentro de nós, o Senhor proverá. E não ficarmos inquietos por coisa alguma. É isso que Deus quer que nós alcancemos. E nós só podemos alcançar isso conhecendo-o. Conhecendo-o. E então depois diz, e grande foi o estrago, ou seja, o conhecimento sobre alguém. Repara o seguinte, nós quando conhecemos, o conhecimento é sempre proveitoso. É sempre proveitoso. Quando nós conhecemos uma pessoa, nós temos 2 opções. Ou confiamos nela, ou não confiamos nela. Quando nós nos relacionamos com alguém, porquê é que o ser humano, porquê é que o homem namora com a mulher? A questão do namorar com a mulher é para se conhecerem mutuamente. Se esse relacionamento for genuíno, não é? Porque a pessoa até se pode dar, não é? E não manifestar o que ela própria é. Isso ser um falso relacionamento, não é? E isso cria uma ilusão. Nós temos que estar preparados para essas coisas. Porque isso acontece. Quantas vezes nós nos relacionamos com uma pessoa e consideramos a priori que aquela pessoa é uma pessoa excelente e afinal de contas ela era uma fingida, era uma falsa. É verdade ou não é verdade? Isso acontece, irmãos? Ou só acontece comigo? Então eu dizia logo, Deus está a fazer distinção de pessoas. Não, mas essa é a verdade. Então o que é que acontece? Nós, quer para uma coisa, quer para outra, nós temos que nos relacionar. E nós, para alcançarmos confiança em Deus, nós temos que nos relacionar com Ele. E com base nesse relacionamento, nós damos a oportunidade a nós mesmos que Deus se mova na nossa vida. E Ele manifeste a sua fidelidade para connosco. E Ele aí ganha-nos. Quando na verdade eu me entrego a Deus, eu digo, Senhor, Tu sabes este problema que eu estou a passar. Nada fiz para que ele acontecesse. Mas vamos supor que tivesse feito. Senhor, olha, fiz burrada. Errei, falhei, Senhor. Olha, eu reconheço o meu erro e a minha falha. Eu preciso de uma coisa, Senhor. Compreensão da tua parte e ajuda-me. E Deus imediatamente Ele veio em nosso socorro, porque Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Não pense que por você errar, você vai beliscar o amor que Deus tem por si. Não, irmão. Não, irmão. A Bíblia diz que o Senhor amou até o fim. O seu amor é eterno, irmão. O amor de Deus não acaba. O amor
Deus nós às vezes é que não é deixar de amar, deixamos de gostar mais porque um fez aquilo e porque o outro fez o outro, e daí é que surgem os problemas, porque eu não gosto tanto daquele porque ele fez-me aquilo, e não gosto tanto do outro, porque o outro agarramos a muita mariquice. E desculpem a expressão, corta aí essa. Mas a realidade é esta, e começamos a fazer distinção de pessoas. Mas Deus não distingue ninguém. O amor dele é imutável. O amor dele não impõe condições, o amor dele é incondicional. Um fariseu e um publicano, um cristão e um incrédulo foram à presença de Deus. E o cristão dizia: oh Senhor, obrigado Senhor, porque eu sou isto, eu faço aquilo, eu faço tudo, aleluia, glória a Deus, tu és bom Senhor, em ti eu sou mais vencedor, amém. E Deus diz assim: está quieto aqui. Entretanto chega lá Senhor, olha, ouvi falar de ti, tu és Deus, e eu até tenho vergonha de olhar para a tua cara, eu até tenho vergonha de levantar a minha cabeça, porque sabendo tua borrada que eu tenho feito na minha vida, eu só te peço uma coisa: se a água que me limpa, limpa. E a Bíblia diz que foi aquele que saiu da presença de Deus justificado, e não foi o outro que se vangloriava daquilo que fazia. Nunca se vanglorie daquilo que faz. Faça mais e melhor. Progrida na sua carreira. Enquanto ser humano, eu não estou a falar enquanto crente, enquanto ser humano. Porque a palavra de Deus veio para o ser humano para ele ser mais humano. Amém? Glória a Jesus. João 2 mostra-nos a pessoa de Jesus. Nós podíamos dizer: mas pastor, mas isso é mesmo assim? Então isso, Jesus fez isso? Sabia? Você pensa que Jesus se confiou a todas as pessoas? Ainda que elas acreditassem nele e que o admirassem, Jesus não se confiou a todos. Com base no quê? No conhecimento que ele tinha de todos. Portanto, isso não é uma questão de destrinça. É uma questão de cuidado, de zelo. Em João, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas repare, mas o crer no seu nome não significa relacionar-se com ele. Eu creio que Jesus cura. Está bem, o diabo também crê. Eu creio que Jesus liberta. O diabo também crê. Por isso é que ele treme. João capítulo 2, versículo 23. Eu disse 2 quê? Então se não, deixa eu boca. Se não, 2 é o 13, irmãos. É o 23. Fico feliz que vocês estão atentos. Eu é que não podia dizer o que dissesse, não tenho Bíblia. João 2,23 diz assim: e estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava em ele. E caramba! Eles acreditam em mim, mas eu não confio neles. Porquê? Qual era a base deste cuidado de Jesus? Era o conhecimento. Não é, Claudinha? Diz a Bíblia assim. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Ele não se confiava, não, aquele tem uma cara que aquilo é falso. Não, aquele tem uma carinha de santo, aquilo é um anjo. Não, Jesus discernia, e o discernimento vem através do convívio, sabia? Nós discernimos o coração de uma pessoa pelo modo dela falar e pelo modo dela agir. Não é dizer assim: Senhor, revela-me o que aquela pessoa é. E Jesus disse: abre os olhos. E a gente abre os olhos. E começa-se a relacionar com a pessoa e começa a ver o que a pessoa é, se ela é falsa ou não é falsa. Senhor, revela-me o que está no coração daquela pessoa. E o Senhor diz assim: ouve o que ela diz e vê como ela anda. Uma vez um homem foi a uma convenção ao Brasil e então andava lá uma mulher que era uma pastora, uma senhora que se chama, agora é apóstola. Isto agora é apóstolo. Mas agora há um apóstolo que diz que ele é o apóstolo dos apóstolos. E qualquer dia ainda vai haver o outro que é o apóstolo dos apóstolos. Isto nunca mais vai acabar a guerra. Isto é uma espécie de Torre Babel. Mas isto é outros 500. E então o que é que eles fizeram? Foram lá para uma certa cidade e então começaram a derramar óleo santo. É verdade, a propósito do óleo santo, ouvimos uma história engraçada. Quando fomos almoçar com o João Carlos,
Claro que eu não vou falar de ninguém, nem vou falar de nada. Sabe uma coisa? Então não vou conversar com um pastor de tempo de dizer que o carro dele tinha problemas no motor e veio lá e fazia barulhos e não sei o quê. Então o que é que ele fez? Pôs óleo consagrado no motor do carro. Nunca mais ligou. Vejam o ponto que as pessoas chegam. O óleo!